como. É tudo Voltando muito... à questão que o Guipa levantou, né? Eu vou retomar o elefante em cima da corda bamba. Quando você tinha aquele debate caquético, horroroso, patético da TV Gazeta entre o André Negão e o Augusto Melo, você já sabia que qualquer um dos lados que vencesse seria um pronto fracasso. E foi um pronto fracasso. A nova administração começou mal e, ao decorrer dos meses, ela foi de mal a pior. Ela recebeu uma herança maldita, ela não soube administrar e tem muita culpa nisso que aconteceu hoje. O resultado de hoje também tem mão do Augusto Melo. Não que eu tenha acusando, ou melhor dizendo, questionando o Augusto Melo, eu não defendo a gestão anterior, muito pelo contrário. Você não precisa elogiar um para criticar outro, você pode criticar ambas. Eu acho que é o caso. O Corinthians não tem no horizonte uma possibilidade de sair dessa crise. Não. Porque você tem uma oposição fraquíssima, uma oposição corrupta e uma situação péssima, mal gerida, uma situação que está perdida dentro do clube. Eu já disse isso aqui. Gerir clube de futebol é muito diferente de gerir empresa. Você tem que colocar na sua conta o torcedor, o campo, o extracampo, a política interna. E o Corinthians, o Augusto Melo, não tem competência para isso. Não é uma questão, é um fato. Ele demonstrou a incompetência dele nos últimos meses, sendo questionado, né, pelo conselho, perdendo aliados. Sabe-se lá Deus como esse rapaz conseguiu chegar na presidência do Corinthians. Apesar de eu saber muito bem como ele chegou lá, né? Prometendo mundos e fundos, desconhecendo a realidade do clube. E quando ele pegou o clube na mão, ele tomou um choque de realidade. Ele prometeu o choque de administração, ele tomou, na realidade, um choque de realidade que o Corinthians está muito mais endividado do que ele achou que estaria. E nesse meio tempo, ele foi perdendo apoio e não conseguindo construir outras relações. Politicamente, eu vou repetir, é um pronto fracasso. Agora, futuro próximo do Corinthians, ele vai cair. Eu tô afirmando isso aqui. Ele não termina a administração dele, porque o Corinthians está de mal a pior. Só que aí sai ele, volta aqui, Exatamente. volta a mesma corja. Exatamente. Você sabe por que o Augusto Melo chegou fácil na presidência do Corinthians? Porque não tem quem pega essa barca furada. Não tem quem aceite comandar essa instituição, porque o Corinthians é gigante, eu repito, mas é uma instituição hoje, cara, que para você comandar, você tem que tomar pelo menos uns antidepressivos, uns 5 antidepressivos por dia, remédio pra dormir, andar com segurança, você fica perturbado as ideias, porque o clube tá bagunçado. Essa é a real. E aí, eu tenho certeza que tem torcedor do Corinthians falando assim, pô, mas o Corinthians ganhou ontem, por que a gente não valoriza? Por que não valoriza? Porque o Corinthians era pra estar brigando na ponta. O Corinthians era para estar pensando... A gente era para estar aqui pensando nas possibilidades de título do Corinthians. Ontem a gente fez um exercício aqui, Enio, você não estava, sobre as possibilidades do Corinthians vencer títulos nessa temporada. Não tem. Não tem. Você até comentou a Copa Sul-Americana. Pô, Sul-Americana tem o Fortaleza. Sul-Americana tem o Boca Juniors. Sul-Americana tem o Cruzeiro. Não vai vencer. É muito pouco pro Corinthians se contentar com vitória em cima de Bragantino. Sabe qual é o título do Corinthians esse ano? A permanência. A permanência. O título, ridículo, o título do Corinthians esse ano é a permanência e também Hugo Neneca. Porque eu vou falar pra você, quando sai Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians, na minha opinião, quando sai o Carlos Miguel, que pra mim era o melhor goleiro em atividade do futebol brasileiro, quando entrava dava muito certo. Mano, terra de ninguém. Agora a casa caiu. Aí vem o Hugo Neneca e tá fechando o gol. Então o torcedor hoje comemora Hugo Neneca. Essa é a situação do Corinthians. E tem